A segurança alimentar, a autossuficiência sempre foi um aspecto que marcou as diferentes administrações, desde quando Cabo Verde é Cabo Verde. O José Vicente Lopes vai para além dos anos 40, vai um pouco mais atrás e percebe-se claramente que há sempre uma preocupação com a segurança alimentar. E hoje ainda não conseguimos minimamente garantir a nossa, não diria autossuficiência, porque isso é impossível, mas continuamos praticamente a produzir o mesmo que produzíamos antes, sem grandes diferenças, embora tenhamos hoje algumas barragens que aportam mais recursos hídricos. Continuamos exatamente a rodar no mesmo eixo e a fazer diagnósticos das mesmas situações, mas parece que não conseguimos dar um salto além. Bem, eu realmente entendo que a agricultura em Cabo Verde, daqueles domínios, começou mal em 74, 75, porque em 74, 75 partia-se do princípio que a agricultura estava falida. E é nessa altura que o Estado procura apostar na indústria. E a agricultura foi ficando de certa forma relegada a um plano subalterno. Daí que eu digo também que até hoje não falta por realizar aquilo que eu chamo de uma espécie de desígnio nacional à volta da agricultura. O poder político, ou mesmo os cidadãos, perceberem que não é possível um país viver sem agricultura. É claro que a agricultura de hoje em Cabo Verde não pode ser feita das mesmas formas do passado. Hoje temos, além de barragens, temos novas técnicas de produção, nomeadamente a hidroponia, a gota-a-gota, mas mesmo assim ainda falta fazer uma aposta firme e decisiva para que Cabo Verde consiga reduzir pelo menos a sua dependência alimentar em relação ao exterior. De acordo com o que está consagrado, que mesmo em ano de boas chuvas em Cabo Verde, o país só consegue produzir 20% das suas necessidades alimentares. 80% tem que ser resolvido por via das importações. E por via também dos donativos. Portanto, está a ver, isto são questões que há de preocupar muita gente e naturalmente, e toda esta crise crise alimentar que volta e meia o mundo é sacudido, chama a atenção para a necessidade de Cabo Verde fazer realmente uma aposta muito mais firme e categórica no domínio da produção alimentar, reduzindo pelo menos de alguma forma substancial a essa nossa grave dependência alimentar em relação ao exterior. Basta ver que uma boa parte importante da riqueza que o país produz é canalizada para ter recursos para financiar as importações alimentares. E neste período de crise pandémica em que nós estamos a viver, esse é o drama deve estar muito mais acentuado neste momento. Muitos hoje seguramente que não se preocupam minimamente com fome. Aliás, em Cabo Verde, desde 75, pelo que se saiba, ninguém morreu à fome aqui. Mas não deixarei de lhe perguntar, tendo em conta o novo contexto global, a Covid, vou ter de fazer esta ligação inevitavelmente, a Covid mostrou que o mundo pode parar e que os Estados, em determinados momentos, poderão ter de depender exclusivamente das suas próprias capacidades e forças. O mundo parou, o canal de Suez foi interrompido, tivemos problemas sérios. Próximo ano poderemos ter mais problemas ainda em termos de logística internacional de transporte. Se acontecer uma crise séria, Cabo Verde neste momento pode posicionar-se com a NATO, por exemplo, tudo aquilo que está sendo dito. Imaginemos que aconteça um bloqueio naval a Cabo Verde, que não é difícil de ser feito. E isso pode acontecer, tendo em conta também as forças que estão aí, geopoliticamente falando. Se eventualmente no futuro acontecer algo do tipo, como é que nos vamos safar? António, este teu exercício acho que é uma boa ficção, porque não quero entrar nele, porque nós já sabemos que Cabo Verde depende do exterior em tudo. Basta ver que no passado um isolamento do Cabo Verde significou mortes em massa nos períodos de crise. Portanto, todos esses problemas, Cabo Verde sempre tem permanentemente de fazer uma gestão rigorosa dos seus riscos e das incertezas que se lhe vão colocando. E a questão alimentar é extremamente crucial para um país como o nosso. Daí a importância ou aí a necessidade permanente de tentarmos reduzir a nossa dependência alimentar em relação ao exterior. E estamos a dizer isso? Bem, eu prefiro não ser negativo de todo. O simples fato de termos hoje
barragens em Cabo Verde. O simples facto de termos hoje novas formas de produção, de termos mais estradas, é uma prova de que alguma coisa vai acontecendo no mundo rural. É suficiente? Obviamente que não é. Mas precisamos de investir mais nesse domínio. E precisamos também de assegurar uma maior articulação nos meios de circulação de Cabo Verde. Por exemplo, nós todos sabemos a dificuldade que é hoje viajar de uma ilha para outra. Portanto, isto, e no passado, é um problema também que se colocou de forma. Aliás, era uma das razões de haver fome em Cabo Verde, era precisamente a inexistência de um sistema de transportes marítimos, por exemplo. Às vezes uma ilha podia estar relativamente abastecida e a outra ilha ao lado estar com problemas de fome e não haver forma de levar alimento para essa outra ilha. Portanto, este é um problema que ainda se continua a colocar, agora numa outra perspectiva. E cabe ao poder político, ao Estado, nas atribuições que lhe competem, procurar resolver os problemas que são tremendos aqui para a sobrevivência da vida humana em Cabo Verde. A resolução do problema alimentar, embora já viesse resolvido ou equacionado pelo menos desde 1949, quando se dá em 74, 75, uma das preocupações dos primeiros governantes de Cabo Verde era realmente evitar que houvesse eclosões de fome em Cabo Verde. Até porque o PIGC, na sua luta contra... Usou isso como bandeira. Fartou-se de usar a questão da fome como bandeira. Logo, o PIGC, chegado ao poder em 1964, foi imediatamente posto à prova. Nomeadamente, e um dos setores mais sensíveis é precisamente na questão alimentar. E outro setor igualmente sensível era a questão de garantir trabalho no campo através de primeiro algum rendimento de alguma forma. Sim, através do apoio e depois das FAIM. Mas no fundo, se a gente for ver as FAIMs que existiram até pouco tempo, vêm na verdade desde o século XVIII. Desde 1700 e tal, não tenho neste momento na cabeça, há um governador que encontra esta solução nas crises, dá trabalho às pessoas para, no mínimo, terem com que se abastecerem e sobreviverem à fome. Portanto, o modelo, no essencial, manteve-se. A denominação é que mudou. Sim, a denominação. Aliás, Cabo Verde é muito bom nisto. Nós temos uns problemas, a gente acha que muda de nome, os problemas deixam de existir. Não, os problemas continuam lá, embora com outro nome. Se formos ver ao longo de toda a nossa história, esta coisa de mudar nome, dar outros nomes aos problemas, prevalecem. Veja o caso da famosa EMPA. A EMPA, na verdade, era uma sucedânea da SAGA, que veio desde 1942. Portanto, veja... Só muda... aliás, quer dizer, às vezes os políticos caem nessa facilidade. Né? Epá, o problema existe, agora conosco, damos outro nome, já está resolvido. Isto vira bonito. José Vicente Lopes, há um outro marco também muito claro deste período, que é o aparecimento do bairro Craveiro Lopes. Okay. É uma outra marca e muita boa gente certamente não sabe, porque eu particularmente estava convencido, não após a leitura do livro que eu fiquei a saber, porque eu já tinha feito uma entrevista com o António Correia e Silva, foi a partir daí que eu fiquei a saber que o bairro Craveiro Lopes, eu estava convencido que foi um bairro construído para os funcionários da administração colonial, mas não, um bairro construído com os donativos que deveriam destinar às vítimas do desastre de assistência. Sim, há de haver aí duas junções, mas o certo é que esse bairro, o bairro Craveiro Lopes, é inclusive o primeiro bairro social que se constrói em Cabo Verde. O primeiro Casa para Todos. Sim, exatamente. Aliás, nas minhas investigações encontrei algo parecido com Casa para Todos. O que prova, estamos à volta sempre das mesmas coisas. A eclosão, aquele sinistro dá lugar não só à mobilização de um número grande de cabo-verdianos espalhados pelo mundo que se juntam para ajudar os seus irmãos aqui em Cabo Verde, e o próprio Estado português também contribui financeiramente para corrigir aquela situação. O bairro é constituído realmente e uma parte importante dos fogos são atribuídos às vítimas da assistência. E a páginas tantas, o José Vicente Lopes fala do Capitão Farelo.
Ah, sim. Quero contar-vos a história, porque no momento da distribuição, também na preparação, e há esses resíduos, e aquilo aí não era nada pacífico. Muitos não eram muito a favor da forma como aquilo era feito, a distribuição e a aglomeração de pessoas, dos famintos todos, e no meio de tudo isso aparece o Capitão Farelo. O Capitão Farelo era um militar que estava aqui baseado na cidade da Praia nos anos 40, e ele fazia a gestão da provedoria, aquela da assistência, e como passou a constar, havia naquela miséria que havia naquela altura, ainda havia gente com sangue frio suficiente para aproveitar-se da situação. E esse Capitão Farelo era precisamente um desses indivíduos que, ao que consta, ele revendia o farelo que se retirava do milho, e há um indivíduo, o Sousa Santos, que o denuncia. Só que o denunciante é que acaba por ser castigado. Não é algo em Cabo Verde que costuma acontecer isso. Ah, sim, a história em Cabo Verde não é feita de forma estanque. Os vícios que nós apresentamos hoje já vem do tempo das caravelas. Pois. Mesmo, por exemplo, um outro caso típico que o livro mostra, por exemplo, as obras, a abertura de frentes. Já no início do século XX, o Cristiano Barcelos dá conta de recursos, dinheiro que foi mobilizado para abrir frentes de trabalho, para obras públicas, ao fim e ao cabo. E recursos alocados, obras concessionadas e que nunca foram executadas. Portanto, isto é novidade aqui hoje em dia em Cabo Verde. E se falar aos jovens hoje que teve momentos aqui em que as pessoas, havia a prática da antrofagia, inclusive uma senhora aqui no seu livro faz o relato da senhora Madalena Sanches, natural de Santiago, que matou 6 pessoas para se alimentar. Ela foi descoberta, presa, e isso de acordo com o Antônio Carreira, que está a ser citado pelo José Vicente Lopes, e essa mulher depois faleceu de inanição na cadeia. Sim, ela matava para comer e depois castigaram, puseram a morrer a fome. Mas o canibalismo é um fenómeno que nos períodos de crise famélica existiram em Cabo Verde. Não está no livro, mas eu sei que mesmo na Brava, por exemplo, chegou a haver casos de canibalismo. Portanto, isto até 1949. Portanto, é uma questão que talvez um dia venha a ser devidamente tratada, porque também está quase no domínio do tabu, por razões religiosas, razões culturais, etc. Mas nas crises comia-se tudo que era possível. Bom, inclusive carne humana. Pois, e no livro também há aspectos correlatos aqui, para além da questão da fome ou das fomes. O desastre da assistência, parafraseando o autor, é uma grande tragédia dentro de várias tragédias. Mas eu acho que a partir desta data Cabo Verde passou. Primeiro, foi o grande evento que deu notoriedade a Cabo Verde à escala planetária, apesar das limitações dos meios de comunicação e de radiodifusão, etc. Mas há um antes e um depois do desastre da assistência, também na relação de Cabo Verde com a própria metrópole. Tudo isso mexeu profundamente, não só com Cabo Verde, mas também com as outras colónias portuguesas. Sem dúvida, o desastre da assistência, em vários aspectos, é um marco. E é um marco, desde logo, porque é o divisor da forma como Portugal geria administrativamente o território cabo-verdiano até 1949 e com aquele acidente, com aquele sinistro e com a propagação da notícia pelo mundo. Eu chego a citar várias agências, jornais. Sim, acredito que terá sido o primeiro acontecimento a ter divulgação planetária em Cabo Verde, como disseste. Então, isso leva as autoridades portuguesas a darem-se conta do fenómeno da fome em Cabo Verde. Porque até 1949, volta e meia havia fome em Cabo Verde e volta e meia morria-se gente a esmo. Isto não era novidade, a fome já estava normalizada, era uma questão quase que estava banalizada. O Antônio Carreira chega a dizer que havia momentos de aflição, que os governadores pediam socorro, e lá em Lisboa achava-se que os governadores estavam a exagerar, por isso
fazia-se corpo mole, arrastava-se o caso, e muitas vezes quando os socorros chegavam já era tarde. As pessoas já tinham morrido. Aliás, o livro dá conta de relatos dos próprios de alguns governadores a dizer como é que era viver em Cabo Verde naquelas circunstâncias. Quando o Rita Maria, que era uma embarcação, atrasava. Isso já é na fase final do colonialismo, 75 já mesmo, 74, 75. Há uma fonte que diz que bastava, naquela altura, 74, bastava o Rita Maria atrasar-se uma semana para lá no palácio do governador quase toda a gente entrar em pânico, né? Porque realmente Cabo Verde chega a 74, 75 já altamente dependente das importações alimentares, porque a agricultura estava literalmente falida por várias razões, não só por razões climatéricas, mas também por razões económicas. Os grandes proprietários já estavam todos falidos naquela altura. Portanto, raro era o proprietário que tinha condições de viver diretamente da agricultura. Portanto, isto mostra um dos vários estrangulamentos que a economia cabo-verdiana foi atravessando ao longo dos tempos. E não é por acaso que nós temos a agricultura que ainda temos hoje. Muito parcelada, muito primitiva, de certa forma primitiva. Portanto, são inúmeros os constrangimentos que se colocam ao desenvolvimento da nossa agricultura e da nossa economia no geral. Mas também acaba por trazer aqui personalidades que marcaram a história de Cabo Verde e de diferentes ilhas em particular. Eu vejo, por exemplo, o João Figueiredo em relação à Ilha do Fogo, o trabalho que foi feito enquanto governador no Fogo, aqui também em Santiago. Ou seja, acaba também no próprio livro conseguir fazer esse mix, falar do tema, mas trazer personalidades que marcaram a nossa história, que muitas vezes desconhecemos. Falo do Bento Levi e daquilo que ele já defendia em São Vicente, em termos de utilização de energias renováveis. Que hoje... Este não é o Bento Levi, esse é o Manuel Lessa Ribeiro. O Lessa, exatamente. Tudo aquilo que ele defendia que está aqui no livro, isso está pano para manga, para ver se estamos a discutir essas coisas hoje que há 50 anos já tinham sido discutidas. Sim. E apontadas como soluções. O Manuel Ribeiro de Almeida, vulgo Lessa Ribeiro, é uma figura, do meu ponto de vista, das mais injustiçadas da história de Cabo Verde. Porque é um indivíduo, do meu ponto de vista, o primeiro empresário, se quisermos, no sentido pleno da palavra. Empreendedor nato, pelo que eu vejo. Sim, ele foi industrial, foi comerciante e foi, acima de tudo, um homem que com os recursos próprios criou e alimentou um jornal durante 30 anos. Que é o que mais demorou. Aliás, é o primeiro jornal a atingir os 30 anos em Cabo Verde, porque os jornais já eram 2 anos, o Voz de Cabo Verde acho que durou 10 anos, ou menos anos do que isso, e acabou. O Manuel Ribeiro como eu repito, é uma das figuras mais injustiçadas da história de Cabo Verde. Ele não só a fábrica de tabacos que nós temos foi fundada por ele. Ele tinha uma fábrica de sabões também. Também tinha uma fábrica de sabões chamada Progresso. E outra coisa que, para mim, do ponto de vista, mostra a clarividência desse homem é a criação desse jornal, Notícias de Cabo Verde. Portanto, veja, durante 30 anos estaria aquele homem a bater nos problemas de Cabo Verde. E nos anos 50, ele diz, nos anos 50, portanto, veja, ele já defendia energias renováveis para Cabo Verde. Ele achava que era possível, que não era nenhuma utopia. Ele dava o exemplo do Egito também? Sim, ele dava o exemplo do Egito. Além do Lessa Ribeiro, podemos aqui citar o Augusto Miranda, o Bento Levi que tu falaste. O Juvenal Cabral. O Juvenal Cabral, nos anos 30, era talvez o intelectual que mais se preocupou com a questão do desenvolvimento, com a questão da economia, a questão da agricultura aqui em Cabo Verde, particularmente em Santiago. Fala-se de Juvenal Cabral, parece que o único papel dele foi fazer o filho, o famoso amigo Cabral. Mas não, o homem tinha vida própria. Ele tinha pensamento próprio. Portanto, mais uma vez, por deficiência da formação da nossa sociedade, da forma como nós encaramos a história, há um conjunto de indivíduos que foram ficando pelo caminho e foram sendo banidos, que do meu ponto de vista, caso fossem devidamente valorizados, este país estaria... E muitos estão aqui referenciados, há muitas pistas. Sim. Aliás, este livro teve precisamente esta preocupação de mostrar quem eram os cabo-verdianos que antes de 1949 ou antes da fundação do PGC, ou seja lá do que for, antes da luta armada, lutaram pela dignificação do Cabo Verde. É óbvio que um deles é Eugênio Tavares. É óbvio que Pedro Cardoso. Até o José Lopes, que é tido como um poeta que vivia na Torre do Marfim, mas quando se dá o desastre da assistência, escreve um longo poema em que praticamente critica
o poder político pela forma como aqueles cabo-verdianos estavam ali entregues à miséria e à inanição. Portanto, quem sabe disso hoje? Não há nenhum momento, nenhuma efeméride para falar da fome, que é algo que intrinsecamente nos marca, e não há nada no país. Há efemérides, vários efemérides no país, mas nada relacionado com fome. Por que, na sua perspectiva? É uma pergunta que eu também me coloco porque chega a ser quase que inexplicável. Porque, como o livro procura mostrar, se há evento, se há fenómeno que mais afetou a vida dos cabo-verdianos, foi o fenómeno das secas e das fomes. Cada crise pluviométrica que ocorreu em Cabo Verde até 1949, inevitavelmente trazia como rastro um número impressionante de indivíduos que morriam por falta de alimento. Só nos anos 40, como se sabe, morreram para cima de 40 mil pessoas. No início do século, na fome de 1904, terão morrido 20 mil. Nas contas de Antônio Carreira, de 1900 a 1947, 49, terão morrido pelo menos 80 mil indivíduos em Cabo Verde. Que número foram 87, mais concretamente? Não, 47. 87 mil total. Sim, ou seja, repito, de 1900 a 1949, terão morrido em Cabo Verde pelo menos 80 mil pessoas de fome, por falta de alimento. Ora, a gente olha para o nosso calendário. Nós temos o Dia das Forças Armadas, o Dia dos Heróis Nacionais, o Dia do Trabalhador, o Dia da Criança, o Dia disto e o Dia daquilo. Algumas efemérides são municipais, outras são religiosas, mas o fenómeno que mais castigou os cabo-verdianos está simplesmente banido do nosso calendário. Por quê? Porque provavelmente ou nunca esta geração de hoje parou para ver o peso, o lugar que as fomes ocupam na nossa história, ou então por um processo de banimento, por um processo de esquecimento, este assunto foi sendo posto de lado. Aqui na cidade da Praia nós temos ali o monumento da praia, na subida do platô, na rotunda do São Januário. Temos aquele monumento que é dedicado às vítimas do desastre de assistência. Mas um evento, um dia para realmente assinalar o fenómeno que mais afetou a vida dos cabo-verdianos, realmente não há. E este livro vem recolocar esta questão e na expectativa, ou talvez que quem de direito possa parar e pensar nisto também. Até porque, repara, veja o caso aponta o caso de São Vicente, onde chego a sugerir que diante da crise tremenda que houve em 1934, um grupo de cidadãos, capitaneados por Ambrósio Lopes, fizeram aquela marcha contra a fome em São Vicente. A própria ilha, a própria história da cidade não tem a preocupação, por exemplo, de ter dedicar aquele dia como feriado municipal, como existe aqui na Praia, por exemplo, quando a 19 de maio indivíduos entraram em altercação com a tropa portuguesa e 19 de maio é o dia do município da Praia, uma coisa assim desse género. Está a ver, né? Portanto, nós temos muitas disfunções na forma como nós apreciamos a história, e a questão da fome é claramente uma delas.